Olá pessoal, hoje eu vou dar uma revisadinha sobre os casos de congruência de triângulo e depois fazer alguns exemplos, tá certo? Então, anteriormente a gente já viu que sobre os casos de congruência de triângulo, o que é que significa os critérios de congruência, né? Que a gente viu, significa que a partir de dadas informações a gente pode decidir se dois triângulos são ou não congruentes. E o que é que significa serem congruentes? Terem as mesmas medidas, tá certo? Ou significa também que eu posso pegar um triângulo e fazer várias transformações e chegar no outro, certo? Essas transformações, claro, que mantêm as medidas e os ângulos. Por exemplo, uma rotação, tá certo? Ou uma translação, que a gente vai ver depois o que é que significa cada uma delas. Então, o primeiro caso de congruência de triângulos é o caso lado, ângulo, lado, ou o que a gente chama de LAL, tá certo? O que é que significa esse caso? Significa que se dois triângulos têm ordenadamente congruentes dois lados e o ângulo compreendido entre esses dois lados, então esses dois triângulos são congruentes. Esse é o primeiro postulado sobre os critérios de congruência de triângulos. A gente chama de postulado porque ele não tem uma demonstração, tá certo? Então, o que é que significa de fato? Vamos para um exemplo. Então, observem aqui que os triângulos ABC e A'B'C da figura são congruentes pelo caso LAL, tá certo? Lado, ângulo, lado. Vamos observar quem são esses dois triângulos. Eu tenho um triângulo ABC, triângulo A'B'C'. Observem que eu tenho aqui um lado, o outro lado e o ângulo que está compreendido entre esses dois lados. Então, observem, eu tenho um lado de 5, um ângulo de 60 e um outro lado de 3. Aqui nós temos exatamente a mesma coisa. Observem que os triângulos eles estão em, vamos dizer assim, lados diferentes não, mas eles não estão na mesma posição, vamos dizer assim. Então, ó, 5, um lado, o ângulo 60 e o outro lado 3. Então, ó, os dois lados são congruentes, têm a mesma medida, correspondentemente, e os ângulos são iguais. Então, eu posso dizer que esses dois triângulos são congruentes, ou seja, eu posso sair desse triângulo aqui, fazer uma rotação, ou girar ele, ou transladar para chegar nesse outro. Então, significa que o quê? Ó? AB, o segmento AB, corresponde a quem? A linha B'. O segmento AC vai corresponder a quem? A linha C'. E o ângulo A corresponde ao ângulo A'. Também podemos concluir, pessoal, que a medida desse lado aqui, eu não sei, ó. Vou colocar aqui, só a gente não vai calcular, vamos só para dizer. Se a medida desse lado for x, pessoal, a medida desse outro lado aqui também será x, tá certo? Então, a medida daqui também vai ser x. Esse ângulo aqui, pessoal, olha só. Esse ângulo, ele vai ser igual a esse ângulo aqui. Tá certo? E esse outro ângulo, ele vai ser obrigatoriamente igual a esse outro, porque eles são congruentes. Tá certo? Então, vamos agora para o segundo caso de congruência, que é o ângulo, lado, ângulo. Então, se dois triângulos têm ordenadamente congruentes dois ângulos e o lado adjacente a esses dois ângulos são congruentes, então os dois triângulos são congruentes. Vamos observar aqui, ó. Eu tenho 70, 30, dois ângulos, né? E o lado que é adjacente a esses dois ângulos é 8. Nesse outro triângulo é a mesma coisa, ó, 30 e 70, e o lado que é adjacente aos dois também é 8. Então, eu posso dizer que esses triângulos são congruentes. Ou seja, ó, AC aqui, ó, ele é correspondente a quem? Ele é correspondente ao A'C'. Então, aqui também é x. Se aqui for y, ó, se a linha B' for y, aqui também vai ser y. E esse outro ângulo que falta, ó, obrigatoriamente, ele é igual a esse outro, tá certo? Então, é o segundo critério, ângulo, lado, ângulo. E o último critério que a gente tem é o caso lado, 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 dos que a gente viu, né? Se dois triângulos têm ordenadamente congruentes os três lados, então eles são congruentes, tá certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui um lado 4, 5 e 6. Esse aqui também tem 4, 5 e 6. Então, pessoal,
esses dois triângulos eles são congruentes. E aí, ó, o ângulo entre 4 e 5, aqui, ó, vou botar o ângulo entre 4 e 5, ele tem que ser igual ao ângulo entre 4 e 5, tá certo? O ângulo entre 5 e 6 tem que ser igual ao ângulo entre 5 e 6. E o ângulo entre 4 e 6 tem que ser igual ao ângulo entre 4 e 6. Tá certo? Pessoal, tem um outro caso, tá certo? Aquele na verdade não era o último, mas a gente não utiliza muito ele. A gente não vai estudá-lo, mas só para que vocês fiquem sabendo que existe um outro caso também, que é lado, ângulo e lá, ângulo oposto. Quer dizer, desculpem. Então, por exemplo, eu tenho aqui ó, um lado que é 4, um ângulo adjacente a ele e o ângulo oposto que é 70, ó. Então, se eu tiver essas três coisas, um lado, um ângulo adjacente e o ângulo oposto ao lado, eu também posso dizer que os triângulos são congruentes. Então, aqui, por exemplo, ó, 4 e 30, que é adjacente, e o 70 é oposto. Aí eu tenho 4, 70, que é oposto, e o 30, que é adjacente. Então, esses dois triângulos são congruentes. E aí, ó, o lado entre o ângulo 30 e 70, ele vai ter que ser igual ao lado entre ângulo 30 e 70. E o lado entre o ângulo de 70 e o outro ângulo que a gente não conhece vai ter que ser y. E aí, ó, o ângulo que falta é congruente a esse outro. Tá certo, pessoal? Então, vamos fazer a aplicação desses critérios de acordo com o que a gente já viu. Então, eu vou colocar aqui em cima, pessoal, os 3 critérios que a gente vai utilizar. O quarto critério que eu mostrei, a gente não vai trabalhar com ele. Eu mostrei que é um outro caso, mas a gente não usa muito. Tá certo? Pessoal, então, quem são os 3 critérios? Lado, ângulo, lado. Ângulo, lado, ângulo. E lado, lado, lado. Então, vamos lá. Olha só, pessoal. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho um triângulo, tá certo? E esse triângulo, pessoal, ele tem um ângulo de 78,7, um ângulo de 45 e o lado entre eles 4,2 e o outro lado 5, tá certo? Pessoal, aqui eu tenho a mesma coisa, olha só, 45, 78,7, 4,2 e o outro lado 3,6. Observe uma coisa, pessoal, aqui ó, eu tenho que esse ângulo corresponde a esse outro ângulo aqui, ó, de 78,7 corresponde a esse outro ângulo, tá certo? E ainda tem o quê? Que esse lado ele tem a mesma medida desse outro. Então, observem aqui, ó, eu tenho ângulo, lado, ângulo. Então, esses dois triângulos são congruentes, tá certo? Então, eu posso botar aqui, ó, pelo critério quer dizer, desculpem, ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo. Por esse critério, os triângulos são congruentes. Tá certo? Pessoal, então, ó, observem. Esse lado aqui que tem 3,6, na verdade, esse aqui também vai ter 3,6. E como esse aqui tem 5, esse outro lado também vai ter 5. E esse ângulo aqui vai ser igual a esse. Tá certo, pessoal? Então, vamos para o segundo caso. No segundo caso, observem aqui. A gente tem 4, aí um ângulo entre eles, 45 e o outro 5. Aí eu tenho 45, 4 e 5. Então, olha só, pessoal. Observem aqui que, Eduardo, eu tenho, ó, esse lado é igual a esse lado. E aí, o que mais? Esse outro lado também é igual a esse lado. Só que para que eles fossem congruentes, pessoal, a gente precisaria que o ângulo entre esses dois lados fosse igual. Tá certo? Pessoal, aí você me diz, ó, se aqui é 45, que também não vai poder ser 45, porque aqui não seria 90.
tá certo? Então, observem, ó, aqui eu tenho dois lados iguais, mas os ângulos, o ângulo, quer dizer, entre os lados não é o mesmo, tá certo? Esse ângulo aqui é maior do que 90 e esse aqui é de 45. Então, eu preciso ter lado, ângulo, lado, tá certo, pessoal? Aqui, apesar de eu ter os dois lados congruentes e um ângulo, não significa que eles são congruentes, porque o ângulo tem que estar entre os dois lados. Então, esses dois aqui, ó, não são congruentes. Tá certo? Pessoal, vamos para o próximo exemplo, a letra C. Na letra C, nós temos o seguinte, tem os três ângulos, né? Os três ângulos são congruentes, a gente já pode pensar que eles são congruentes, mas a gente não pode dizer, tá certo? Porque aqui, ó, os três ângulos serem respectivamente congruentes, não quer dizer que eles são congruentes, só quer dizer que eles são semelhantes. Eles podem ter o mesmo ângulo, mas um pode ser maior do que o outro, ou menor, tá certo? Então, pessoal, o que é que a gente tem? O que é que a gente pode olhar lá dos critérios? Eu tenho os três critérios, LAL, ALA e LLL. LLL eu não posso usar aqui, né? Porque eu precisaria de três lados. Aqui eu também não posso usar o LAL, tá certo? Nem posso usar o LLL, nem o LAL, porque eu preciso de dois ou de três lados. E aqui eu só tenho quem? Só tem um. Então eu vou ter que usar o critério quem? Ângulo, lado, ângulo. Tá certo? Então vamos verificar se dá certo. Olha só. Eu tenho aqui, ó, 70. Tá aqui o 70. Tá certo? Aí eu tenho aqui, ó, o 6, que é um lado. Aí tá aqui o 6. Tá certo? E o outro ângulo, que é quanto? 55. E aí eu poderia usar qualquer um dos dois, né, pessoal? Mas observem que o lado não fica entre os dois ângulos, nesse caso desse segundo, ó. Posso usar esse ou esse, mas não fica. Tá certo? Então, pessoal, o que é que a gente pode dizer? Então, pessoal, esses dois triângulos aqui, eles não são congruentes. Tá certo? Não são congruentes. E por quê? Até poderiam ser, se por exemplo, aqui poderia ser 6 também, né? A gente não sabe, não dá pra gente dizer. Tá certo? Se aqui fosse 6, por exemplo, pessoal, aí esses dois triângulos seriam congruentes, né? Mas para que aqui fosse 6, esse triângulo seria isósceles, ó. Esse lado aqui, ele teria que ser igual a esse lado. Então, os ângulos da base teriam que ser iguais também. O que não acontece. Então, esse lado aqui eu posso garantir que ele não é 6. Tá certo? E da mesma forma eu posso garantir que esse outro lado também não é 6. Logo, eles não podem ser congruentes. Tá certo, pessoal? Então, ó, vamos para o último exemplo. No último exemplo, o que é que eu tenho? Eu tenho dois ângulos e dois lados. Tá certo? E aí você me pergunta, vamos lá para os critérios. Quem são os critérios? Lado, ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo, lado, lado, lado. É claro que aqui eu não vou poder utilizar lado, lado, lado. Tá certo? Porque eu não tenho os três lados. Talvez eu possa utilizar quais critérios? Eu posso utilizar L, AL ou A, L, A. Tá certo? Pessoal, então, vamos ver. Então, se eu for utilizar ângulo, lado, ângulo. Então, ângulo, lado, ângulo. Mas eu não tenho esse lado. Tá certo? Então, não posso usar. Então, se eu for usar L a L, então L, aí eu não tenho esse ângulo. Então, não dá para mim usar os dois do jeito que tá aqui, né? Ó, porque L a L eu preciso do lado. Ó, eu tenho o 4 e o 3. Aqui eu também tenho o 4 e o 3. E o ângulo entre eles é 80. Mas aqui eu não sei quanto é. Tá certo, pessoal? Então, aqui, olha só, antes da gente observar se eles são congruentes, a gente precisa de fazer uma coisa. Eu não tenho, vocês não sabem que os três ângulos, a soma dos três ângulos de um triângulo é 180 graus, tá certo? Então, a gente vai utilizar isso, ó. Então, aqui, se eu tenho 40 mais 60, esse outro ângulo aqui, quando eu somar os três, tem que dar 180. Então,
40 mais 60 dá quanto? 100. Então, para 180 menos 100 vai dar quanto? 80. Então, esse ângulo aqui, ó, é 80 graus. Então, veja que às vezes eu vou precisar dessa informação para dizer. E aí, pessoal, agora ficou fácil. Olha só, esse ângulo aqui é 4. Esse ângulo aqui, esse lado aqui é 4. Quer dizer, lado, não ângulo. O 80 está aqui, o 80 está aqui. E o 3, olha só, está aqui e aqui. Então, ó, eu tenho um lado, um ângulo, que está entre esse lado, e o outro lado. E aqui eu tenho a mesma coisa, lado, ângulo, lado. Então, pelo critério lado, ângulo, lado, os triângulos são congruentes. São congruentes. E aí, pessoal, para finalizar, deixa eu trazer mais um exemplo aqui para vocês, tá certo? Para a gente encerrar. Observe os triângulos. Utilize os critérios de congruência de triângulos e decida se há triângulos congruentes entre os representados acima. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte. Olha só, aqui eu tenho 60, 43, 72, 65, 72 e 43. Então, nesse caso, pessoal, vamos utilizar aquela mesma coisa que eu já expliquei, que a soma dos três ângulos de um triângulo é 180 graus. Então, vamos lá, olha só. Então, se eu tenho 65 mais 43, quanto é que a gente vai ter? 5 mais 3 dá 8, 6 mais 4, 10, 108. Então, a soma desses dois que a gente tem é 108. Subtraindo 180 menos 108, nós encontraremos 72 graus. 72. Aqui, como a gente tem 65, olha só, pessoal, 65 com 72, 43 deu 180. Então, 65 com 72, esse outro aqui vai ter que ser 43, né, para poder dar 180. E a mesma coisa aqui, ó, 72 e 43, esse outro tem que ser 65. Então, observem que esses três triângulos aqui, eles já são semelhantes. Por que eles são semelhantes? Porque eles têm os três ângulos iguais. Tá certo? Agora, a gente não pode dizer que eles são congruentes. A gente pode ter algum que é maior do que o outro. Tá certo? Então, vamos analisar os critérios. Olha só, quais são os três critérios? Lado, ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo, lado, lado, lado. Olha só, pessoal, eu só tenho os três lados desse aqui do meio, tá certo? Então, eu não posso usar com nenhum desses outros. Então, esse critério aqui, por enquanto, a gente vai eliminar, tá certo? Aí eu posso usar quem? Ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo, lado. Tá certo? Então, vamos lá. Observem aqui, ó. Eu tenho 3,6, 65 e 5. Aí aqui, ó, eu tenho 3,6, 65 e 5. Deixa eu marcar aqui para vocês verem. Olha só, o 5, aqui, ó, 5. Aí eu tenho o ângulo 65, tenho o ângulo 65. E tenho aqui, ó, 3,6 e 3,6. Então, eu tenho, ó, pelo critério lado, ângulo, lado, o triângulo ABC é congruente. Aí alguns, pessoal, utilizam assim, ó, os dois tracinhos, o tiozinho, ou então os três tracinhos, tá certo? É congruente ao triângulo DEF, tá certo? Olha só, os dois lados e o ângulo entre eles são iguais, então eles são congruentes. E aí, pessoal, se eles são congruentes, o que é que eu posso fazer? Esse outro lado aqui tem que ser igual a esse. Porque, ó, o 5, 5, 3,6, 3,6. Se aqui é 4,8, aqui também tem que ser 4,8.
E aí, para verificar se esse outro aqui é congruente a um deles, basta verificar se é a um deles, né? Porque, por exemplo, se ele é congruente a esse, como esse é congruente a esse, então ele também vai ser congruente. Porque esses dois são congruentes, então basta eu analisar um deles se é congruente a esse terceiro, tá certo? Então vamos analisar aqui, olha só. Eu tenho os três ângulos, mas eu só tenho um lado. Então observa, ó, entre o lado 72, 43 e 5, desculpem, entre o ângulo 72 e o 43, eu tenho um lado quem? 5. Se a gente for observar aqui, ó, entre o ângulo 72 e o 43, eu tenho o lado 4,8. Então, eles não podem ser congruentes, tá certo? Porque aqui, ó, entre esses dois lados, entre esses dois ângulos, quer dizer, eu precisaria ter 4,8 para que eles fossem congruentes. Então, o triângulo GHI não é congruente a nenhum. A nenhum. Nenhum. Tá certo, pessoal?